1996, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso caminha para sua reeleição. Na seleção brasileira, Zagallo assume novamente o comando. A pressão imposta pelo ouro olímpico se refletiria na Copa de 1998. Eu fui sozinha para a Olimpíada. Fiz amizade lá, na estação de trem, encontrava alguém, fiz sem ingresso. Encontrava brasileiros, vocês têm ingresso, vocês acham que eu vou? Uma viagem de 4 horas. Não, vai, a gente consegue. E aí brasileiro se acha, se agrupa dentro do estádio, apesar de ter lugar marcado. Porque as arenas lá são todas arrumadinhas, mas brasileiro se acha, vê uma batucada atrás do gol, vou sentar lá. Dribla a segurança, se junta. Aí na hora que começa, eu sou brasileiro, arrepia. E você chora, é de chorar. A medalha de ouro na Olimpíada é o maior tabu da história do futebol brasileiro. Eu acho que eu vou um pouco mais adiante. Eu acho que é o maior tabu da história do esporte no Brasil. Como é que o Brasil, 5 vezes campeão do mundo, com craques fantásticos ao longo da sua história, nunca conseguiu ganhar essa tal medalha de ouro? O feminino também foi 2 vezes na final e perdeu ambas. Isso só aumenta o tabu. Naquela Olimpíada, por exemplo, como até hoje acontece, o Brasil ainda não tinha ganho a Olimpíada. A gente sabia da nossa responsabilidade. Na Olimpíada anterior, o Brasil tinha chegado a uma final. Tínhamos um time que, olhando assim, sempre eu, Dunga, Jorginho, Romário, sempre essa rapaziada, né? Sabia que ali a gente podia entrar para a história, né? Com aquela conquista. O ataque era eu e Romário, pô, na frente, né? Então eu dei tudo que eu podia, dentro de campo, fora de campo, em relação aos companheiros, ajudei da melhor maneira que eu entendia que tinha que ajudar, falava aquilo que tinha que, na minha opinião, tinha que falar. E, infelizmente, a gente não conseguiu o que todo mundo queria, né? Quer até hoje, que foi a medalha de ouro. Terminou a gente perdendo para a Rússia, né? Mas não deixou de ser um resultado positivo, porque, na época, a União Soviética, ela tinha realmente uma seleção, na minha forma de ver, uma seleção superior à nossa. E mais tempo formada. Nós ficamos muito satisfeitos com aquilo. Ficamos muito contentes. Foi um feito que a gente... que legal, medalha de prata. Depois essa coisa de medalha de ouro, realmente é uma obsessão que só faz atrapalhar. Quando chegou a final da Olimpíada de 2012, né, em Londres, com o México, que era, em outros tempos, um velho freguês de cadernos, nossa, agora vai. E o Brasil tomou um gol com 30 segundos de jogo e conseguiu perder de 2-1. Esse tabu permanece. Esse tabu permanece. A gente tinha seleção para ganhar a final do México, mas o futebol não quis. Talvez o Brasil, né, não seja o país para ganhar o ouro olímpico no futebol, porque nós já tivemos tantas vezes perto, né, com tantos cracaços, eu diria, lá participando da Olimpíada, e dessa vez a gente deixou escapar. Então foi uma frustração que ficou nessa minha passagem pela seleção brasileira. E é um crime você perder a Olimpíada. Mandaram o Mano embora porque perdeu a Olimpíada. E assim vai. Se você não passa pela Olimpíada... Zagallo não, Zagallo sobrou. Zagallo sobreviveu. Mas os outros não têm sobrevivido, não. Perdeu a Olimpíada, tá desempregado.
1996. Apesar da derrota nas Olimpíadas, Zagallo é mantido como treinador da seleção brasileira para a Copa de 98. Logo após a Copa de 94, o Romário e o Bebeto meio que se afastaram da seleção. O Romário por brigas com a CBF, o Bebeto por idade, assim, por já não estar conseguindo jogar o seu melhor futebol. E aí eu voltei logo em seguida para a seleção e formando dupla de ataque com o Ronaldo. E aí depois o Bebeto, o próprio Romário, ambos retornaram à seleção um pouco antes da Copa de 98 e fui para a Copa assim como um dos grandes nomes da seleção brasileira, mas os titulares eram Ronaldo e Romário, e eu sempre pequei por ação, nunca por omissão. Por querer atender um amigo, eu atendi ele pelo celular que eu tinha da Itália, dei uma entrevista e os jornalistas que estavam lá na França entenderam que eu não respeitei eles lá e levaram para o Zagallo uma história que não foi verdadeira. E o Zagallo ficou bravo comigo e nos treinamentos colocou o Bebeto como primeira opção. O Romário foi cortado às vésperas da Copa. Na minha opinião, muitas das coisas que as pessoas viam como uma pessoa polêmica, na verdade não é polêmica, é de atitude, é de personalidade. Em vários momentos eu entendi, na minha forma de ver a vida naquele momento, que as coisas não tinham que ser assim. Estou dizendo que elas eram erradas ou certas, elas não tinham que ser como elas eram. Eu contestava, eu falava, eu brigava no bom sentido e no outro sentido também da palavra para que as coisas deixassem de ser daquela forma. A convocação é sempre feita pela comissão técnica. A comissão técnica jamais vai vir para uma comissão de atletas e perguntar: eu posso convocar esse ou não? Posso cortar esse ou não? Jamais. Até porque, como capitão, se eles fizessem isso, eu ia falar: não. A responsabilidade de convocar e cortar é de vocês, não é nossa. Rapaz, todo mundo falou que o Romário parece que teve um problema na panturrilha, né, cara? E realmente ele não vinha treinando com a gente, né? Ele vinha dando volta no campo e sentia... Disse que ele estava sentindo ainda a panturrilha. E, sinceramente, é difícil até da gente falar. A gente queria que ele estivesse lá com a gente. Pô, Mas vocês chegaram a falar isso? Vocês falaram isso pro Zagallo, pro Zico, assim? Não, a gente sempre comentava em Romário, como é que tá? Pô, tá sentindo ainda a panturrilha. Aí a gente fica até difícil, né, cara? A preocupação da gente tá concentrado lá nos treinamentos, pensando na equipe, né? E o Romário não vinha treinando com a gente, né? Então ele ficava treinava separado, né? Fazendo tratamento, tentando se recuperar, né? Então é difícil até de falar, né? Mas só o doutor mesmo pra... O Zagallo não quis esperar ele, cara. O Zagallo ele estaria pronto pro mata-mata e o Zagallo não quis. Essa é a realidade, cara. São aquelas injustiças, né, que a gente já ouviu na história das Copas e que você para pensar e fala, poxa, né, que nem tem em 78 o Falcão, né, em 82, na verdade nós perdemos o Careca, não foi injustiça, mas foi por lesão nas vésperas da estreia. Você estaria o caso do Paulo César Caju na Copa de 78 na Argentina. Vai ter problema de disciplina, vai desintegrar o grupo, enfim. Aí fica aquela fofoca, ele divide o grupo, não divide, ele quer privilégios especiais, ele é um jogador fantástico, mas ele desaparece da concentração de madrugada, pode criar um problema até diplomático.
É muita fofoca em torno de um assunto só, o treinador resolveu não levar. Fui convocado, cheguei lá, tive problema na minha panturrilha. Sempre tratando, tentando ficar bom. A comissão técnica sempre me dando segurança, dizendo que nada aconteceria, que eu continuaria e tal, que eu iria ficar bom. Mas chegou um determinado momento que eles resolveram me cortar e foi uma das Copas do Mundo que eu perdi. Eles meio que não acreditaram que eu tinha falado para eles que no primeiro jogo da segunda fase eu estaria de volta. E não foi diferente quando eles jogaram lá, se não me engano, contra a Dinamarca. Nesse mesmo dia eu estava jogando aqui, jogando pelo Flamengo contra o Internacional lá. É difícil falar o que eu vou falar, mas é verdade. Às vezes na seleção deveria estar os melhores, mas não estão. Às vezes não é o melhor fisioterapeuta, às vezes não é o melhor preparador físico, sabe? E aí ele veio para o Brasil, tratou com o Filé, que é um dos maiores, em que ele confia, e ele jogou. Então, tipo, não acreditaram no que eu falei, o médico, o fisioterapeuta, não entendesse, não acreditaram que eu poderia ficar bom. Então ele conseguiu provar que ele ia ter condições de jogo. O Romário é o único que jogaria em todas as seleções. Se você botasse o Romário em 58, ele seria titular. Em 62, ele seria titular. Em 70, ele seria titular, porque o Tostão mesmo falou que daria a camisa pra ele. Tostão disse isso. Tostão disse que daria a camisa pra ele. Assim, se você pegar, ele ia até no lugar do Ronaldo 2002, porque aqui ninguém foi melhor que ele, cara. Dentro da área, ele fazia muitos gols, entendeu? Assim, obviamente, o brasileiro é apaixonado por futebol, é apaixonado por quem faz gol, entendeu? Então, assim, dentro da área, ele era invejável, né? Então, assim, as lembranças que a gente tem dos gols dele, não só na seleção, enfim, dos clubes que ele passou, enfim. Pra mim, o que eu vi foi o Romário nisso. Mas também uma outra decisão que precisa ser tomada, né? Você vai para uma Copa do Mundo com -1, né? Acho que você acaba saindo atrás. Então, quanto a isso, eu não posso julgar, porque eu não participei. Apenas fiquei triste. Fui eu quem ficou caminhando com ele, porque ele foi cortado no final de tarde e só ia embora no outro dia de manhã. Então eu fiquei caminhando com ele lá por dentro do local da concentração, que era bem grande, bem bonito, tipo, tentando levar uma palavra de carinho, de conforto, sei lá. Talvez isso também tenha me prejudicado, porque era público e notório, hoje já não existe, mas era público e notório uma rivalidade dele com o Zico, né? E o Zico era auxiliar técnico, talvez tenha influenciado. A minha função ali era o que é? É dar tranquilidade para o Zagallo se preocupar somente com o time. Agora, o Zagallo tem os amuletos lá, tem as bengalas dele, tem todo o direito, pô. Ele tem que decidir, eu nunca vou interferir em nada. Eu não vou me meter em convocação, não vou me meter em escalação, nada. O que ele vier conversar, vou conversar o que eu acho, dizer para ele, mas a decisão tem que ser dele. Eu nunca vou cortar ninguém, quer dizer, o Juninho Paulista foi eu que cortei, o Flávio Conceição foi eu que cortei, o Márcio Santos foi eu que cortei, agora o Romário foi eu que cortei. Entendeu? Então é imbecilidade quem pensa dessa maneira. E as convocações dos outros jogadores? Então, será que eu me meti em todas as convocações? Não tem nada a ver, você tem ali comissão técnica, tem o chefe é que manda, cara. A seleção brasileira tem sempre essas confusões, que for assim, Por que tem tanta turbulência na seleção brasileira? Porque é uma seleção que todo mundo quer dirigir. Todo mundo acha que é o treinador da seleção brasileira. E na convocação da seleção brasileira, a maioria do povo brasileiro não concorda com o outro jogador que é convocado. É por isso que dá essas turbulências. É assim, é um regime desse. O técnico hoje é quem decide. Ele pode acreditar e confiar em mais e os menos. Agora, quando tem um caso como esse, todo mundo ficou com medo, todo mundo arregou as calças, o Romário jogaram pra cima de mim. Tá bom, não tem problema, pô. Você acha isso? Vai ficar achando, pô. Tá todo mundo aí vivo. Isso é só alguém vir aqui e desmentir o que eu tô falando aqui.
Porque aconteceu isso, isso e isso. Todo mundo está vivo, é só alguém vir e dizer que eu estou errado. E acabou, o que aconteceu? O Romário foi muito rebelde na Copa de 94 e o Zagallo era auxiliar do Parreira, talvez tenha tido algum reflexo. Enfim, não sei, isso aqui são suposições da minha parte, exatamente. Do momento que eu voltei para frente, eu não posso falar mais nada da Copa que eu não estava lá. Então, até esse momento, a história mais ou menos é essa aí. Imagina, 40 dias na França, né? Foi uma Copa muito boa de se cobrir, né? As melhores comidas, os melhores vinhos, os melhores cenários, castelos de caras, bons restaurantes. E é uma Copa também desses estádios modernos, né? Desse estilo, estádios de arena, equipados para grandes finais, grandes campeonatos, com estacionamentos subterrâneos, estádios preparados para esses acontecimentos internacionais. Então eu acho que foi a primeira Copa, assim, já com um jeitão dessas Copas mais preparadas, né? Mais internacionais, mais turísticas. A revolução que você fez no futebol, né, ela ficou até hoje. E a revolução ela não foi só administrativa e também técnica, ela foi financeira, porque eu nunca me esquecerei, a Copa do Mundo na Argentina rendeu bruto à FIFA naquela ocasião 78 milhões de dólares. E quando eu deixei a FIFA, em 1998, a Copa do Mundo rendeu 2 bilhões 400 milhões de dólares. Veja a diferença. Isso é que eu chamo, me perdoe a falsa modéstia, administrar. Eu acho que a FIFA hoje virou uma coisa muito prejudicial ao futebol. Entendeu? A FIFA organiza a Copa do Mundo e se transforma numa espécie de carrasco do país onde a Copa do Mundo vai ser realizada. Não há nenhuma valorização do país onde a Copa do Mundo vai se dar. O que acontece é uma ocupação da FIFA. Os estádios têm que ser feitos como eles querem, os jogos são como eles querem. Enfim, esse domínio negocial da FIFA em torno do futebol mundial, eu acho que é uma coisa muito prejudicial. Você tira o sabor do local do futebol, entendeu? O futebol brasileiro não pode ser mais como ele quer, tem que ser como a FIFA quer. E um exemplo para mim disso é o Maracanã. Claro que o Maracanã está lindo, bonito, confortável, tudo isso é verdade. Mas aquele calor que o Maracanã dava na torcida, aquele prazer que você tinha de ir para a arquibancada, encontrar aquela multidão e gritar o nome do seu time, isso não tem mais, acabou. Cada um senta na sua cadeira, friamente, vê o jogo. O jogar o jogo ficou assim. Se todo mundo joga, se todo mundo aposta, todo mundo aposta, todo mundo aposta. Se você não aposta, você fica fora do jogo. Você vai continuar jogando um futebol que não compete mais, que não joga o jogo que está sendo jogado. Ou seja, não faz a Copa da FIFA, entende? E aí não faz a Copa da FIFA, tudo bem. Ficamos satisfeitos, muito satisfeitos por um lado, porque não nos submetemos às exigências da FIFA, não nos submetemos a essa racionalidade globalizante, enfim, que vem, que se impõe com seus ditames e etc, mas ao mesmo tempo não jogamos o jogo. Tudo bem. Ficamos aqui uma ilha isolada de um futebol praticado por nós mesmos aqui. Não jogamos mais o futebol mundial. É para ser assim? Tudo bem, é para ser assim, mas aí acabou um lado que era característico do futebol brasileiro,
que vai, evidentemente, refletir no jogo. Não tem a menor dúvida que vai refletir no jogo. Um dia que eu nunca me esquecerei de futebol é aquela final Santos e Milan, em 62, né? No Maracanã. Tinha 200 mil pessoas no Maracanã. Eu estava vendo o jogo do alto da arquibancada, eu cheguei um pouco atrasado, eu estava vendo o alto da arquibancada, com a dor nas costas de ter que estar me virando para ver o jogo, e era um prazer imenso. Porque eu estava ali, tinha 200 mil pessoas, você vai ao estádio também para socializar, para você ver os outros, para torcer junto com as pessoas que pensam igual a você. Como quando você vai ao cinema, você vai... Por que as pessoas continuam indo ao cinema quando tem já DVD, vídeo on demand, essa coisa? Continua ao cinema porque quer ver os outros, quer sentir a mesma emoção que os outros sentem, quer sentir uma emoção coletiva. Esses novos estádios estão acabando com isso. E isso vai, de certo modo, mudar o jogo, não tenho dúvida nenhuma. Mistura Paris com Copa do Mundo, foi uma invasão de torcidas de todos os tipos, né? E a torcida brasileira foi muito festeira, né? Tinha muitas celebridades. Quando o meu olhar beijar Paris, terei mais amor, serei mais feliz. E aí vai dizendo. Você, Bahia e Fluminense. E Santos, e Cruzeiro, e Grêmio, e Santa Cruz. Sou do tempo em que tínhamos essa liberdade. Aliás, num dos jogos do Grêmio, quando o Grêmio quebrou uma série de 7 campeonatos seguidos do Internacional, lá no Olímpico, eu estava no jogo, tinha uma lua bonita assim ainda no céu, às 7 horas da noite, e alguém veio me perguntar, mas por que você é gremista? Na saída do estádio. Eu disse, é porque o céu é azul, a lua é branca e eu sou preto. Então, mas o Internacional é que é o clube do povo, é o clube popular. Eu disse, mas eu sou preto. 10, 15 anos atrás, quando o Brasil jogava, parava tudo. Você não via um carro na rua. Hoje em dia o Brasil joga, você nem vê. Pra você ter ideia, em todos os lugares do mundo que eu vejo, tem um tal de Alzirão. Eu tô lá fora, tem um tal de Alzirão, negocinho sambando. Terminou a Copa das Confederações, eu fui lá no Alzirão, na rua, com o carro passando, não tinha nada. Não tá mais esse glamour que tinha antigamente, não. Antigamente parava até... Mas é porque o Alzirão, a FIFA proibiu. Ah, não sabia. Ah, é? Hoje em dia, quanto é? Quanto que vai dar? Aí é isso, o padrão FIFA. Vamos lá. Não, vai vender cerveja sim. Por que não vende cerveja todo dia no Maracanã? Só no dia que a FIFA tá patrocinando? Isso na época de Maracanã, que o cara chegava na porta do estádio, me dá R$1 aí, me dá R$1 aí. Conseguia com todo mundo para comprar a entradinha dele e entrar. Esse cara tá fora. Esse cara ganha R$700 por mês e tem que pagar R$300 no ingresso, porque ele é inteiro. O Maracanã foi construído com dinheiro nosso, né? Não foi só do dinheiro da corporação ou dinheiro, foi o dinheiro de todo mundo. Então isso é uma injustiça flagrante. Quer dizer, na verdade, é um pouco aquela música do operário que constrói a casa e não tem onde morar. Isso é um óbvio, isso é óbvio, né? O brasileiro que contribuiu para construir o Maracanã e todos os outros, né? Ele vai ver a Copa pela televisão. Isso é uma... É óbvio isso, né? Os caras, um jogo quarta-feira à noite, ele sai de casa às 7 horas da manhã, às 4 horas da manhã, porque ele pega 7 com a marmitinha dele. Trabalha o dia inteiro. O jogo é 10 da noite, ele fica na cidade rodando, vai para o Maracanã de trem, assiste o jogo 10 da noite, volta para dormir debaixo de uma marquise na Central do Brasil, por ali, Presidente Vargas, para começar a trabalhar no dia seguinte. Esse cara tem 20, 30 reais, ele não tem 300 para pagar no estádio. Quanto é que é o ingresso de uma Copa do Mundo hoje, cara? £1.000. Sabe quanto foi no Japão o ingresso mais barato? $750, afinal. Eu, quando cheguei à FIFA, nós tínhamos um prédio velho. Eu reformei, quer dizer, botei abaixo, fiz um novo. E na mesma região, que era Sonnenberg, eu comprei mais 4 prédios. E depois o Blatter
comprou a área em que nós estamos hoje, fez o prédio. A FIFA hoje, em propriedades, tem o quê? Não sei quantos milhões de francos suíços. É um poder. Hoje em dia é um poder. E a receita é imensa. Os bancos correm atrás da FIFA. A Société de Bancos Suíços e a União de Bancos Suíços estão sempre prontos a estar ao nosso lado, porque é lá que está o dinheiro. Eu acho que aquele time era um bom time, Não era um time excepcional, como 70, 58, mas naquele ano, no nível internacional, merecia ser campeão do mundo. E era um time tecnicamente superior ao time de 94. Ele poderia, em tese, aperfeiçoar o que o time de 94 tinha feito. O Rivaldo estava numa fase muito boa e fazia uma dupla ali com o Ronaldo muito bom. Foi uma seleção acreditada. Tinha Dunga, quem mais? Zagallo. Assim, Zagallo, a experiência grande, né? Leonardo. Leonardo. Aldair, Ronaldo, que já estava. Aldair, parece que... Aldair. Ronaldo já estava. Cafu. Era um grupo forte, rapaz. Cafu já tava. Cafu também. Era um grupo muito forte. E o Brasil até passou com uma certa facilidade, tivemos susto nenhum, assim, eu lembro de tudo, cara, mas meu primeiro jogo eu não entrei bem, eu tenho consciência disso, talvez isso tenha atrapalhado no resto da competição. O que aconteceu com você e o Dunga nesse jogo? Contra o Marrocos foi, a gente já conhece o Dunga já há muito tempo, né, cara? Uma jogada que não tinha nada a ver com a história, né? E, Dunga veio. O Dunga é aquele cara vencedor. Eu também sou, né? Aí, ele falou comigo, veio me xingando, veio me agredindo, né? Então, a gente não podia naquele momento, né? Na hora, na hora da vontade mesmo, de querer ganhar, de querer... E Dunga sempre foi aquele cara mais exaltado, né, cara? Então, eu digo, segura a onda aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Não tem nada a ver com a história. Você veio, Mas depois, rapaz, terminou ali o primeiro tempo, ele veio, me abraçou, pediu desculpa e tal. Eu digo, você quer ganhar, eu também quero. Então vamos lá, meu irmão. Vamos brigar, Os dois jogadores mais experientes somos nós, né? Somos nós dois, Nós saímos abraçados, sabe? E dentro do vestiário mesmo, tá tudo beleza, vamos lá, hein, vamos lá, hein. Eu e Dunga, a gente, né, puxamos assim, a fala, né? Começamos a falar e tal. Eu fui considerado o melhor jogador da partida. Fiz o gol, arrebentei com o jogo. Então foi 3-0 3-0. Ganhamos de 3-0. Mas teve uma história que daí ele falou que ia jogar calado contra a Noruega e o Brasil perdeu. Não, mas coisa não. No momento foi outro jogo. A gente já nem comentava mais sobre isso. Cada jogo é uma história, né, cara? Cada jogo você... Então, a gente não podia naquele momento, né, na hora, Na verdade, no meio do caminho, eu já estava olhando essa seleção com muita desconfiança, porque é claro que outros campeões no mundo foram campeões perdendo partidas. E aquilo me cortou um pouco barato. Eu falei assim, mas como assim? Foi um pouco infantil pensar, perdeu a partida, já não quero mais brincar. Tem que ganhar de uma forma invicta. O Brasil teve dificuldade já na reta final para vencer a Dinamarca, ganhou por 3-2, mas a Dinamarca tinha uma seleção muito forte na época, de alguns grandes jogadores. O Brasil teve dificuldade para vencer a Holanda, só conseguiu nos pênaltis. A Holanda também tinha uma seleção muito forte, e acho que mais forte que a seleção da Holanda de 2010, que foi vice-campeã mundial. Era um time muito bom, com base no Ajax. O Brasil jogou uma partida fantástica, assim. Foi uma partida bastante importante. Novamente a Holanda.
talvez mais agressiva, mais forte, dificultando bastante. É uma seleção fantástica e realmente foi a que deu mais trabalho. O momento mais lindo foi o Zagallo. Aquilo foi emocionante. Zagallo fazendo com que os seus jogadores ficassem motivados para poder ganhar nos pênaltis e conforme nós ganhamos. E as imagens que eu tenho, as fotos que eu tenho, né, sempre foi daquela camisa verde brilhosa, aquele calção preto, aquelas defesas mais perfeitas, mais plásticas, sabe? Defesa para foto mesmo, né? E 2 pênaltis realmente importantes, né? Galvão Bueno narrando, Tafarel pegando pênalti do Cocu, semifinal, Brasil e Holanda 98. Partiu Cocu pra bola! É ele, Tafarel! Cocu, na perna esquerda! É ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Finaliza ali. Pena só que a Copa do Mundo não estava terminando naquelas cobranças de pênalti, né? Tinha mais uma partida ainda para a gente enfrentar. E depois daquilo ali, a gente tinha eliminado... Algumas seleções já tinham sido eliminadas e tinha eliminado o concorrente mais forte, na nossa opinião. A gente acreditava muito que ia ser campeão. E o Brasil chegou à final. Mal ou bem chegou à final. E é claro que a partir do momento em que o Brasil chega na final, é evidente que o favoritismo vai recair sempre sobre ele. O Brasil chegou bem na final, acreditava-se muito naquela seleção, ao contrário da seleção francesa, que tinha tido muita dificuldade em chegar à final. O Brasil era o favorito naquele jogo. Que a França, desde 58, não tinha tido um grande time, né? Mas a verdade é que aquele time de 98 da França era um time muito bom. E era um time muito bom, inclusive, porque não era um time totalmente francês. Era um time meio argelino, meio basco, meio das colônias africanas, na África subequatoriana. Era um time realmente muito bom e o Zidane era um cracaço. Sim, o Brasil estava se achando, mas a França era um time massa. A gente tinha um grupo muito bom, uma mescla boa de jogadores experientes com jogadores jovens. E estava indo tudo muito bem até a final, quando tive aquele episódio que depois parece que o time caiu de produção após aquele episódio, né? Que foi no mesmo dia, inclusive. Mas até então a gente estava jogando super bem. A gente não sabe até hoje exatamente o que aconteceu nesse período de tempo que vai do começo do dia do jogo até o momento que os times entram em campo para jogar a final. As pessoas imaginam realmente que tudo tem uma ligação financeira, uma ligação política. Não foi convulsão de Ronaldo, não foi nada disso. Eu acho que foi alguma coisa além. Foi alguma coisa que aconteceu fora de campo. Pareceu um absurdo na época, na hora. Mas depois eu comecei a ver que tinha um fundo de verdade. Que é o seguinte, quem tinha obrigado o Ronaldo a jogar foi a fábrica das chuteiras. Por quê? Porque tinha jogado tudo no Ronaldo, um dinheirão enorme, tinha sustentado a seleção brasileira durante toda a campanha, tinha preparado o circo e na hora H o principal palhaço, não entrava em campo. Quer dizer, alguma coisa houve. Mas eu não quero acreditar que uma final de Copa do Mundo tenha sido decidida na grana, né? Eu acho muito estranha essa história. Muitos anos depois, de táxi em Paris, o motorista de táxi dizia que tinha servido a seleção e sabia tudo o que tinha acontecido, que tinha ouvido uma festa num barco no Sena na noite anterior e tinha degringolado numa
porranca de proporções homéricas. Então, cada pessoa que testemunhou aquilo tem uma história. Diz que tinha umas velhinhas que eram vizinhas da concentração, que eram nos arredores de Paris, e essas velhinhas traziam bolo, traziam refresco, traziam coisas, presentes para os jogadores, porque toda vida que vai uma seleção brasileira, vocês são muito recebidos com muita simpatia. E diz que no dia do jogo de manhã, no café da manhã, elas trouxeram suco de laranja, trouxeram várias coisas, e bolos e tal, e que o que mais comeu dos bolos da velhinha foi o Ronaldo. E assim, não interessa o que vai falar hoje, que nunca vai conseguir explicar exatamente o que aconteceu naquela época. Vai ficar sempre aquela pulguinha atrás da orelha, assim. Nunca vai saber. Mas o fato é que algo aconteceu. Não tem nenhuma teoria. Eu sei que o que aconteceu, a única teoria que eu tenho é que o que aconteceu com o Ronaldo contagiou a equipe toda. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O nosso Edmundo está prometendo dizer, porque ele disse que sabe, que ele estava dormindo com o Ronaldo no mesmo quarto, ele sabe e vai contar. Vamos ver. Cara, o que aconteceu é que o Ronaldo passou mal. Eu não sei dizer exatamente o que foi, se foi convulsão ou não, mas parecia, e por obra do destino, eu fui o primeiro a ver, porque nós éramos de quartos separados, mas não sei se é essa a palavra certa, aqueles quartos compartilhados, acoplados, não sei. E eu levantei para ir ao banheiro e vi ele passando mal, saí gritando pelos corredores. Os jogadores chegaram primeiro. Bebeto, aquele Bebeto foi ficando claro. Quando eu abri a janela, Edmundo, Bebeto, cadê o doutor? O Ronaldo tá morrendo, o Ronaldo tá morrendo. Uma confusão dentro daquela concentração. Quando os médicos, o próprio Zagallo chegou, ele já estava, entre aspas, controlado, porque eu e o César Sampaio fomos quem abrimos a boca, desenrolamos a língua. Não sei se o linguajar é esse, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí, quando os médicos viram, já viram ele mais tranquilo. Então não tiveram noção da gravidade. Ele teve uma convulsão, cara. Pelo menos a que me chegou foi essa, porque eu não estava presente. Eu soube de coisas que aconteceram somente aqui no Brasil, porque os jogadores vieram a público e falaram. Porque eu estava no refeitório, depois do almoço fiquei por lá e tal, e só fui lá para 4 da tarde que eu fui lá para mudar de roupa e o Wendel me chamou, houve alguma coisa aí no quarto do Ronaldo, que eu fui lá ver, mas o Joaquim da Mata me disse, olha, ele teve uma convulsão e tal, ainda perguntei, o Zagallo já sabe, não, o Zagallo está descansando e tal, melhor não dizer para ele, mas o Lídio sabe como dizer para ele e tal, e foi isso que aconteceu. Aí chega aqui no Brasil, um diz que puxou a língua do cara, que o outro saiu gritando, dizendo que fulano estava morrendo. Isso aí eu não posso dizer nada, né? Eu vou pelo que o médico me falou na hora que eu vim no quarto. Ele lá sentado, com a cara com o olho lá bobo e tal. Eu tive na minha casa a experiência de ver meu filho, um dos meus filhos, ter convulsão, então eu sei basicamente o que é isso. E aí nós fomos, isso foi no dia da final, pós o almoço, e aí depois nós tínhamos um lanche, que a final, se eu não me engano, foi às 8 da noite, no horário da França, né? 8h30 da noite. Na hora do lanche, o Ronaldo, que era um homem de, sei lá, 90, 95 quilos, 100 quilos, não sei, não faço muita ideia, grandão, alegre, extrovertido, brincalhão, chega pro lanche cabisbaixo, não come nada, e todo mundo sabendo que ele tinha tido uma convulsão, e menos ele, né? Isso é uma coisa até incrível de se falar, porque dizem que é assim. E aí a gente viu que ele não comeu nada, ele disperso, com a cabeça longe, e aí o Leonardo, que era o mais sensato de todos, eu diria, chamou os médicos e falou, pô, tem que levar esse
esse cara para fazer uns exames, ele não está bem, enfim. E decidiram por bem levá-lo para fazer todos os exames, para ver se a saúde dele estava em dia. Eu não sou médico, não estou capacitado para dar diagnóstico, mas eu acho muito estranho que um jogador que jamais ter tido problema de epilepsia ou qualquer doença relacionada, ter, de repente, uma convulsão violenta, né? Do tipo, as pessoas terem que colocar as mãos na boca dele para ele não morder a língua, enfim, um quadro comum, né, de convulsão. A gente vê isso na rua de vez em quando, infelizmente. Antes do episódio do Ronaldo, você já tinha um filho teu já tinha tido convulsão, é isso? Já tinha tido. E você, com essa experiência, achava que dava para escalar o... Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não tinha a menor condição. E o que todo mundo prescreve numa hora dessa é um dia, pelo menos 24 horas, 48 horas de observação, tá? E isso foi dito ao médico, entendeu? Então a gente esperava, quando o Ronaldo foi pro hospital, que ele ficasse por lá, né? Já estava todo mundo tranquilo. A preocupação era se ele corria algum risco de vida ou não. Ah, tá tudo bem, já tá tudo ok. E eu posso falar de cadeira, porque quando a gente retornou para ir pro jantar, eu estava assim a uns 50 metros dele, e ele parou na porta do refeitório e começou como se estivesse fazendo uns exercícios. Aí eu falei, pô, Ronaldo, o jogo é 9 horas, ele tá aquecendo agora. Aí ele falou, pô, não sei o que aconteceu, cara, fui dormir, acordei, pô, parece que eu levei uma surra, tô com o meu corpo todo duro, todo dolorido. Aí eu falei, ele não sabe o que aconteceu com ele. Eu acordei muito dolorido, fui num hospital, uma clínica, fazer uma série de exames para ver o que tinha ocorrido e clinicamente nada tinha acontecido. A reação é essa, você não sabe o que acontece com uma pessoa quando tem um problema como esse. E aí veio a pré-eleição, que é sempre algumas horas antes do jogo, e deu como certo que o Ronaldo não ia jogar. E para minha surpresa, e eu tinha sido escalado no lugar dele, com algumas histórias, que, numa Copa, que eu não me recordo qual, o Pelé não pôde jogar, ou se foi ao contrário, não sei, o Zagallo botou Amarildo, e esse arrebentou, enfim, e aí ele disse que recebeu algumas cartas de alguns torcedores que diziam que quem ia resolver a Copa do Mundo em favor do Brasil era eu. São todas situações que eu não sei se são verdade, mas serviram bastante de motivação. E nós saímos do castelo lá, do lugar que nós estávamos concentrados, até o estádio, certo de que o Ronaldo não iria jogar e que eu iria jogar. Chegamos no estádio, a gente se trocou e quando ia começar o aquecimento, eis que entra o Ronaldo, e aí eu já diria mais sorridente, mais alegre, um astral mais positivo, dizendo que queria jogar. Eu diria que se eu fosse treinador, eu o colocaria, né? Mas se eu fosse médico, eu não o colocaria. Eu tenho a impressão que furitei a escalação do time, dado minutos antes do jogo, e dada por quê? Pelo técnico. Quer dizer, o médico e, sobretudo, o Zagallo, né, escalaram e acharam que o Ronaldo não tinha condições de jogar. Daí o nome do Edmundo. E depois tem uma coisa, meia hora depois o alto-falante anunciou Edmundo. Né? Então, alguma coisa houve. Ah, quero jogar, os médicos disseram que eu não tinha nada e tal, e todo mundo ficou quieto e tal. Então vai lá, muda de roupa e vai jogar, pô. Aquilo ali é pra esquecer, né? Pô, eu começo a contar, a gente fica até... Porque, pô, eu falei até com o presidente, olha, presidente, Copa do Mundo a gente tem 4 anos, agora a saúde do Ronaldo tá em primeiro lugar. Tanto que ele não ia jogar, né?
Você acha que era pra não ter escalado ele? Ele não ia jogar, mas aí você não escala. Aí ele vai, pô, por que não escalou? Pô, é o melhor jogador do mundo. E decidiram colocá-lo em campo e eu fiquei de fora. Um dia ele tem que explicar, entendeu? Um dia tem que explicar. Eu acho que ainda não tem uma explicação definitiva nessa história. Pode ter sido uma coisa comum mesmo, né? Mas por guardarem tanto e não abrirem o jogo desde o começo, isso ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Então, eu ainda não estou satisfeito com nenhuma explicação que tenham dado daquela época. Acredito até, né? Mas não assino embaixo. Você já entendeu perfeitamente o que aconteceu com você naquele dia da final, quando você foi tirar uma soneca depois do almoço? Já praticamente nada, né? Eu tive uma convulsão, enfim, eu cheguei disposto a jogar e queria jogar, não achava que era justo eu participar daquela final por ter jogado bem durante a Copa toda. Quando tá todo mundo de roupa trocada, entra Ronaldo. Zagallo, eu quero jogar, Zagallo, pelo amor de Deus, não me deixe jogar. Eu não joguei a Copa do Mundo toda, eu não posso ficar fora da final. E ali só uma pessoa podia vetar ele, que é o médico. O médico não vai jogar e acabou, pô. Não vetou. Paciência. O Zagallo ficou vendido também. O Zagallo, pô, o cara falou que vai jogar, tá tudo bem, aí vai, pô, o que vai fazer? O craque da Copa, o artilheiro da Copa, né? Tem a convulsão, tem lá o problema, mas diz, tô dentro, tô podendo, vai no hospital, nada diagnosticado, né? Um probleminha, tá inteiro, pode jogar, o médico diz, o jogador diz, quero jogar, tô em condições, é o craque, é o artilheiro, você não colocaria? Colocaria imediatamente. Imagina se alguém tira ele e o Brasil perde, ninguém entra no Brasil, né? Entendeu? Agora, se o médico, não vai por causa disso, não pode por causa disso, acabou. Aí é o médico que tá falando, pô. Isso é um problema médico, mais nada. Entendeu? Só o médico poderia vetar um caso como aquele. Eu preferi jogar, enfrentar e... Foi uma confusão, aí criou-se outro problema lá, Edmundo ficou chateado, porque... E foi uma confusão, porque isso aí tem que esquecer, entendeu? Eu fui comprovar com toda a coragem do mundo que eu sempre tive. Quando a gente revê o jogo, você vê a seleção entrando no gramado, parece que caiu a pressão de todo mundo. Parece que o cara acabou de cair a pressão, tá pálido ali, ó. Tá faltando ar, não sei o que aconteceu. Então o time entrou assim em campo. E eu gosto daquela cena que a equipe está formada, né, entre os dois times, e juntos, a equipe formada no meio de campo, e o Leonardo dá uma sacudida na mão do Ronaldo, como se dissesse, acorda, cara, sai dessa convulsão, sai dessa letargia depois desse troço, acorda que vai começar o jogo. Acho um sinal típico, um sinal síntese desse jogo. O Leonardo balança a mão do Ronaldo, mas não adianta. O Ronaldo não acorda, o time brasileiro todo não acorda. No meu ponto de vista, o que aconteceu foi que a França jogou melhor. No meu ponto de vista, eu não acredito nesse negócio aqui. Foi comprado porque a França jogava em casa, compraram o Ronaldo para ele passar mal. Enfim, todos esses falatórios, eu acredito que exista, mas não acho que isso tenha interferido no resultado em si.
seleção francesa entrou com uma disposição que eu nunca vi nada parecido. Eles atropelaram a gente do início ao fim, a gente nunca teve chance de fazer nenhum gol. Quando perceberam que o time do Brasil estava confuso, complicado, foram em frente, né? A torcida levou o time. Eu achei realmente que a gente estava num caldeirão, a torcida toda empurrando eles e a gente acuado atrás, sofrendo o ataque permanente deles. O cruzamento é feito! Gol! Zidane! Uma cabeçada indefensável! Eu também custo acreditar que o fato de um jogador... mas foi o Ronaldo. Tudo bem, mas o fato de um jogador ter tido uma convulsão ou algo próximo disso no dia do jogo, o problema já estava superado quando os jogadores entraram em campo, tanto é que ele foi escalado e entrou em campo junto com os outros, né? Que isso possa ter abalado os jogadores de tal maneira que eles acabaram perdendo o jogo em função disso. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que essa é uma desculpa meio esfarrapada para essa derrota. Olha o perigo aí, meu Deus! Zidane de cabeça, de novo! Marca o segundo gol para a França! O primeiro e o segundo gol foram Zidane de cabeça. Ele não é um cabeceador emérito, normalmente ele cobrava os córner. Fez 2 gols contra o Brasil numa final de Copa do Mundo. São coisas que acontecem no futebol. Quando a França fez 2-0, os caras falaram assim, nós estamos numa final de Copa do Mundo, está valendo. Só que os caras já estão ganhando de 2-0, eles estão jogando dentro da casa deles, agora vai ser difícil de virar. Agora você e Dunga, pelo menos que eram ali os mais experientes, vocês não tinham assim uma condição de dialogar mais, não? Tínhamos, dialogamos muito, mas quando eu vi meu capitão de cabisbaixo, eu nunca vi Dunga cabisbaixo. Todo jogo o Dunga falava que não sei o que, vamos lá, tá? Eu cheguei até pra ele e falei, meu irmão, se você ficar assim, a gente... Vamos motivar esses meninos aí, cara. Aí eu, não, é isso mesmo, é isso. Mas, pô, vi meu capitão cabisbaixo, cara. Aquele cara guerreiro, aquele vibrador mesmo, sabe, de... Vamos! Aí depois ele ainda... Mas sentia o grupo tenso, sabe? O grupo preocupado com... Ali já estava bastante evidente que havia uma superioridade da França absurda, até incompreensível, porque não havia uma distância tão grande entre os dois times. Foi uma partida que já botei naquela caixinha de memórias apagadas, porque foi assim uma derrota, eu acho que até certo ponto humilhante, né? 3-0, com uma goleada assim numa final de Copa do Mundo. Mas uma lembrança que eu tenho assim que começando de mim até lá na frente, todo mundo muito apático, não conseguindo jogar um melhor futebol, e esse foi o motivo da nossa derrota. Uma seleção que não ficou para a história, né? Muito desprezada, né? Porque perdeu, mas eu acho que perdeu direito. O último jogo foi dessas tragédias brasileiras, né? Feito maracanaço de 50, né? Eu me lembro daquela história daquele meu amigo holandês que sempre dizia: todas as vezes que vocês perdem a Copa do Mundo, a culpa foi de vocês. O adversário nunca tem mérito. O adversário pode ser a seleção do planeta, pode ser a seleção do céu, a seleção da divindade eterna, que vocês nunca perdem a Copa. A culpa é sempre de vocês, nunca é mérito do adversário. E eu acho que foi mérito do adversário. Eu não tenho dúvida sobre isso.
Tem muita fantasia nos comentários. Aí põe em dúvida o caráter dos jogadores que estavam em campo, em dúvida o caráter do treinador, daqueles que se sacrificaram pra caramba para chegar até ali. O Brasil estava para baixo. O Brasil estava para baixo. O Brasil estava pensando na saúde do Ronaldo. Doença, dor, essas coisas é muito particular, né? Eu não posso dizer qual é o grau da sua dor, qual é o grau do seu sofrimento, qual é o grau da sua tristeza, né? Acho que isso é muito individual. Você tem que tomar uma decisão. Para o outro, a chance da gente errar é bem maior. Quem está ali, ele dentro de campo, principalmente, quer dar o melhor para sair vencedor. Ninguém está ali para perder e ver o teu adversário feliz. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio os plásticos verde e amarelos que até minutos antes eram sagrados. E chegou à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem a admitirmos previamente, é afinal um instrumento de renovação da vida. Tem uma outra teoria da conspiração em relação à derrota do Brasil, que é sobretudo folclórica, mas tem gente que acredita nela também. Como todo mundo sabe, na primeira fase, o Brasil perdeu da Noruega na terceira partida por 2-1. E essa derrota de 2-1 para a Noruega, com um pênalti feito pelo Júnior Baiano no centroavante, no André Toriflor, acabou eliminando o Marrocos. O Marrocos se classificaria para a segunda fase se o Brasil vencesse a Noruega. Aí o Marrocos dançou. Como todo mundo sabe, o Marrocos foi colônia da França e existem milhões de marroquinos que vivem na França. E aí é a história uma das histórias que eu escutei da teoria da conspiração é que o cozinheiro do hotel onde o Brasil estava hospedado era marroquino e que ele botou veneno. O veneno mata, né? Mas que ele tenha colocado alguma substância na comida dos jogadores para que os jogadores ficassem meio abobalhados, né? Aí a gente volta para aquela história da água do massagista argentino na Copa de 90. Quer dizer, voltamos também àquela história do holandês, né? Que o adversário nunca tem mérito, né? Sempre aconteceu alguma coisa fantástica para o Brasil perder.